E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fábio. Então estou aqui hoje para a gente verificar mais um conceito da química, que são as transformações físicas e químicas. Nós já vimos então que a química é a ciência que estuda os materiais e suas transformações. Então vamos começar analisando como que ocorre uma transformação. Então quando a gente tem um material e a gente consegue variar a energia desse material, ou seja, fazer com que ele absorva ou com que ele libere energia, nós conseguimos fazer uma transformação desse material. Essa transformação, ela pode ocorrer de duas maneiras. Seria uma transformação física ou uma transformação química, né? Como que a gente pode então diferenciar se está ocorrendo uma transformação química ou uma transformação física? A gente tem que analisar a natureza do material. Então, por exemplo, na transformação física, há uma transformação sem alteração do material. O material antes da transformação é igual ao material depois da transformação, tá? Já no caso da transformação química, ocorre uma alteração da matéria. Na verdade, é uma reação química, né? A transformação química, então, ela ocorre sempre junto com uma reação química. O material que eu tinha antes foi transformado em um outro material. Altera a natureza da matéria. E como que a gente pode saber se está ocorrendo um fenômeno físico ou um fenômeno químico? Para isso existem evidências, né? As evidências nos permitem, então, analisar que tipo de transformação está ocorrendo nesse material. Vamos analisar as evidências de transformações físicas. São duas, as principais. Existem outras, mas a gente vai trabalhar com as principais. São mudança de estado, mudança de forma. Qualquer mudança de estado que ocorra, solidificação, fusão, condensação, sublimação, ela ocorre com variação de energia, absorção ou liberação de calor, só que o material ele não é alterado, você não tem uma mudança de matéria. Então, por exemplo, quando eu tiro uma forminha com gelo e deixo o gelo exposto ao ambiente, ele começa a derreter, tá? Em algum momento deixou de ser H2O? Não. Eu tinha H2O no estado sólido, eu passei a ter H2O no estado líquido, mas a natureza continua sendo a mesma, tá? Houve uma transformação, mas a matéria não foi alterada. Vamos dar um exemplo para mudança de forma. Se eu pegar um tronco de uma árvore e transformar esse tronco numa mesa, em algum momento deixou de ser madeira? Não. Houve uma transformação? Sim. Houve uma aplicação ali, uma variação da energia, né, para cortar esse material, mas ele permanece sendo o mesmo, madeira. Ou seja, é uma transformação física. Vamos verificar alguns exemplos agora de evidências de transformações químicas. Nós temos essas aqui: mudança de cor, liberação de gás, liberação de energia, mudança de odor e mudança de sabor. Então vamos começar falando de alguns exemplos. Quando eu tenho um processo de ferrugem, né, o que seria a ferrugem? É a reação do oxigênio do ar com o ferro, uma barra de ferro que está exposta ao meio ambiente, tá? Esse processo nós chamamos na química de oxidação. Por que chama oxidação? É a reação do metal com o oxigênio, tá? Formando o que nós chamamos aí de ferrugem. Esse processo, então, a gente percebe como? Qual é a evidência? Pela mudança da cor do material. O metal ele adquire uma coloração diferente e aí a gente percebe que está ocorrendo esse processo. A gente pode dar exemplo também do processo de combustão. O processo de combustão consiste no quê? Eu tenho um material, um combustível, ele tem uma faísca que ele vai reagir com oxigênio. E aí ele libera o quê? Energia e gás, né? Então, quando eu estou queimando, por exemplo, um combustível, pode ser carvão, gasolina, eu tenho a liberação de calor, né? E eu tenho também a liberação de gás nesse processo. Então, tanto a liberação de gás quanto a liberação de energia são evidências que eu tenho ali o quê? Um fenômeno químico, uma reação química, né? Então, eu tenho como analisar isso. No caso da mudança de odor e de sabor, a gente pode perceber isso por um processo que é a fermentação, tá? Quando está ocorrendo uma fermentação, como que a gente sabe que está sendo uma reação química ali? Há uma produção de uma nova substância. Então, vamos dar o exemplo do vinho, né? Como é que é fabricado o vinho? Eu tenho o suco de uva que é rico em açúcares. Esses açúcares, ao receber, então, por exemplo, o fermento, que são os micro-organismos, esses micro-organismos, com o tempo e com a temperatura controlada, eles passam a consumir esses açúcares. E aí eles transformam esses açúcares em álcool, que é o etanol. E além disso, também há uma liberação de gás, tá? Eu tenho então
a mudança do odor e a mudança do sabor, né? Vai formar álcool, etanol, muda o sabor. E o cheiro característico também a gente percebe pela mudança de odor. Ou seja, houve o quê? Uma transformação do material. Há um fenômeno químico, então, envolvido nesse processo, tá? Então é isso, pessoal. São dois fenômenos que a gente vai ter para estudar, o fenômeno físico e o fenômeno químico. O principal fator aí, então, é o quê? A natureza do material. Não alterou a natureza do material? Fenômeno físico. Alterou a natureza do material? Houve uma reação química? Fenômeno químico. Então, para isso, a gente tem as evidências nos dois processos que permitem a gente descobrir que tipo de fenômeno ocorreu, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar para vocês, bem curtinho. Hoje é um fenômeno tranquilo de ser estudado. Os materiais, então, estão postados aí no grupo, né? Continuem firme aí e qualquer dúvida estarei aqui para vocês. Um abraço.